Não, mas a questão toda é assim, ó, tu está dizendo do ponto de vista das instituições aí, de pesquisa aqui, mas os professores sabem para quem que eles estão dando aula, sabem os limites intelectuais dos seus alunos, né? Então, só que muitas vezes, assim, o próprio sindicato não está preocupado com isso, em expor isso, né, trazer a público as ideias, a realidade que o professor está trazendo ali. Muitas vezes o próprio sindicato está só preocupado com reformas. Eu acho que nessa... Tu teve nesse momento a democratização do ensino com a precarização dele, que é aonde a gente está chegando. Só que hoje, eu não sei se já está reconhecido aí, mas o que eu percebo é que está tendo uma espécie de democratização do ensino superior, né? Tá, e agora? Né? Para onde é que a gente vai? A gente está formando técnicos que vêm da periferia, tá? E essa gente vai ter onde trabalhar, né? Eles vão ser desempregados, bem instruídos, né? É um exército, é a mesma coisa, só que agora os caras, agora eu sei as regras da BNT, né? Falta alguma coisa aí, né? Os professores têm... Eu vou falar. Os professores têm essa necessidade, eles têm esse desejo, eles veem que o seu trabalho está sendo jogado, está fluindo pelo lado, e que é um tempo perdido ali que tu investe na sala de aula para formar eles no velho padrão de saber as disciplinas clássicas, história, não sei o que. Mas eles têm um certo desejo de fazer empregar aquele horário de maneira mais produtiva, mas não tem orientação. E o Estado do Rio Grande do Sul, lamentavelmente, não prepara os professores para isso. Tá? Pelo contrário, voltando as costas para essas questões todas. E a Secretaria de Educação é a Robocop da Educação do Rio Grande do Sul, está exterminando a exterminadora do futuro da educação do Rio Grande do Sul. Por isso eu passo a palavra para o Capinha. Não, eu vou... Talvez vai retroceder um pouquinho na história, mas é porque eu quero entrar para um outro lado aqui, que talvez contraria um pouco isso que vocês estão pensando, assim. Talvez por ser de São Paulo, que tá morando lá, mas não necessariamente por isso. Eu acho que é uma realidade que é até comum aqui também. Que é o seguinte, né? A Alice estava contando aquela história da interferência americana no Brasil, né? Backslide e tal. É que assim, embora tenha sido uma iniciativa americana, eu acho assim meio exagerado você colocar isso da seguinte maneira, tipo, isso é uma ideologia dos Estados Unidos. Isso é o liberalismo, entendeu? Os Estados Unidos é a terra que tem, sei lá, o Keynes, o Chomsky, o Obama, e também tem o Bush, o McDonald's, sabe? Tipo, o Barry McDonald's, sabe? Então, não é uma questão de ser americano, é uma questão de ser do liberalismo. E o liberalismo tem alguns tópicos clássicos, sabe? E um deles é o mercado e o outro é a meritocracia. Vou dizer por aí, né? Que o liberalismo tem as pessoas são iguais e cada um tem aquilo que merece, né? Uma meritocracia. Segundo, muito trabalho tu chega lá, né? Exato. Segundo, que tem aquela questão do mercado, que é orientar aquilo para que a dinâmica toda seja uma de competição, de distribuição baseada no investimento e no retorno econômico. O que isso quer dizer para fim agora, para fim da educação? Que a educação imaginada pela ideologia de mercado é para ser vendida. Embora a universidade ela possa ter projetos e planos e o que ela quiser, o professor, né, o estudante, né, que vai se tornar no futuro um professor, quando ele chega lá, ele não está só lá naquela posição do tipo, olha, eu passei por um processo meritocrático de escolha, eu sou aluno aqui, eu passei no vestibular, eu posso estudar aqui e tal. Ele não só está nessa, como ele também está na questão de que ele tem ali aberto para ele o espaço de pesquisa, mas também ele tem ali que se preocupar com a profissão dele, entendeu? E enquanto se preocupa com a profissão, o que ele está fazendo ali? Ele está pegando um diploma da Unicamp, ele está se atentando para um discurso que ele sabe, para uma discussão, inclusive, não é só um discurso, uma discussão, com questões, né, uma problemática toda ali, que vão ser levadas para o mercado, que o mercado está interessado, entendeu? Então você tem uma galera que está chegando na discussão do meio ambiente, porque obviamente nós estamos passando
por, sei lá, crise de agressão grave ao meio ambiente, nós estamos passando por São Paulo. problemas terríveis. Não, São Paulo, tipo, puta, a própria capital de São Paulo é um caso específico para se estudar. Tá afetando o próprio mercado, né? Só que a questão ecológica está afetando o próprio mercado. Chegou num Tanto grau o mercado turístico quanto o mercado industrial, quanto o mercado... A própria funcionalidade da cidade já está comprometida. Se tu pensar num Exatamente, espaço que está... a funcionabilidade E começa a da ameaçar. cidade. No momento que Desigual. a funcionabilidade é atrapalhada, pô, aí o capital já... E olha só, a questão do meio ambiente ameaça o individualismo, né? Exato. E aí tu não tem mais como deixar de dialogar, tu é obrigado a entrar nesse diálogo, né? Porque o Mas meio ambiente- ameaça porque já chegou em tal ponto que tu não pode deixar abrir mão de não dialogar sobre isso, porque tu tá afetando outras pessoas e ao mesmo tempo as outras pessoas Sabe estão te que afetando com esse problema do meio ambiente. Existe, sei lá, no produto qualquer, na cerveja que a gente está bebendo, de onde a gente estiver, nessa mesa que está aqui, existe toda uma história da produção dela, da maneira como ela foi imaginada, pensada, cortada, serrada, modelada. Existe uma história aqui, vários trabalhadores envolvidos. que ela é obscura, no seguinte sentido, que ela não é transparente. Exatamente, tem vários trabalhadores Embora nós envolvidos. estudemos e nos esforcemos em entender isso aqui, não existe educação que desconstrua, por exemplo, essa garrafa de cerveja em exploração do trabalhador na fábrica, em produção de malte e lúpulo, em transporte, em consumo de combustível fóssil. Estão trazendo de volta para a educação. Entendeu? Embora exista uma educação orientada pela ideologia de mercado, que vai fazer a orientação nossa para o consumo consciente, qual que é a alternativa? Entendeu? Eu consigo imaginar, por exemplo, uma educação popular que vai desconstruir essa batata em toda a história dela. Exato. Da plantação, a exploração no campo e tudo mais. Seria uma educação Isso é mais, suficiente? mais aplicada, de certa forma, né? É uma educação consciente dos teus atos, entendeu? Dar a verdadeira realidade, a verdadeira verdade no que, qual é a consequência dos teus atos do cotidiano. Ou seja, tu compra uma batata, da onde é que vem essa batata? Não, a questão- Quais são os trabalhadores envolvidos? Qual é o conhecimento acumulado para chegar até essa batata, ao vinho? Eu quero fazer um contraponto agora falando de um projeto que está acontecendo no Brasil que tenta levantar a cultura popular para a internet e usando tecnologia livre, ou seja, software livre, né? E no Brasil hoje existem 800 pontos de cultura e isso se chama Cultura Viva, esse projeto do Ministério da Cultura. A partir desse projeto começaram a surgir algumas frentes de valorização cultural, né, popular. E uma que eu quero frisar agora, né, como um exemplo de educação popular que eu acredito, é a ação griot. A ação griot é quando se reconhece a sabedoria do velho, se reconhece a sabedoria do negro, né, da cultura africana, se reconhece a sabedoria popular, né, de certo modo, a sabedoria do uso de ervas medicinais. E reconhecendo essa sabedoria, começa a surgir uma escola diferente. Né? Essa é uma política de governo. Essa é uma política de governo. De toda essa conversa, eu quis trazer essa proposta, né, de valorização de um conhecimento popular que está acontecendo numa rede, né, no Brasil, onde a gente começa a valorizar a fala, onde a gente começa a valorizar o conhecimento transmitido pela oralidade. Né? E quando a gente começa a valorizar isso, a gente tem que começar a valorizar a escuta também. E quando a gente começa a valorizar a escuta, a gente começa a aprender com os outros. E eu acho que é aí que se dá a educação popular hoje, né? E eu acho que a postura de um educador se dá aí também, né? Para ser um bom educador hoje, a gente tem que aprender a dialogar, a gente tem que saber escutar, a gente tem que saber conversar e tem que saber dar educação
popular. Assim, é isso aí, a sabedoria, né? Quem é que sabe? Os velhos, né? Quem sabe viver, os índios sabem.